Voltei, gente. Espero que dê certo agora. Bom, acho que deu tudo certo. Não tô vendo mais a mensagem que está travando. Boa noite, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre telas. Chegaram muitas pessoas querendo que eu trouxesse esse assunto de novo para conversar com vocês. Eu separei aqui algumas perguntas que eu recebi de algumas mães, tá bom? Eu selecionei algumas perguntas, são as dúvidas que eu mais recebo. Por quê? Essa live será uma live breve, tá? Eu não vou fazer nenhum conteúdo muito denso. Se eu for falar sobre telas com vocês, daria um conteúdo, assim, muito rico, de tanta informação que já tem disponível, de tanto estudo já disponível. Daria um curso muito bom, mas eu vou focar em algumas questões mais práticas para trazer para vocês, tá bom? De leituras que eu já fiz, de leituras que eu estou fazendo, de conteúdos que eu estou consumindo e que, assim, tem muita informação, tá bom? Então é isso que eu quero dividir aqui com vocês e tirar também as maiores dúvidas. Quem tá chegando ao vivo aqui comigo, clique no aviãozinho, envia para pelo menos 5 amigas que você tenha, que já é mãe ou que está grávida, tá? Que não é mãe também, que é profissional, professora, pediatra, envie para outras pessoas, para que essas pessoas também tenham conteúdo, tenham acesso, né, a esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês agora, tá bom? O meu aparelho tá um pouquinho distante de mim hoje, então eu vou combinar um negócio com vocês. Eu vou trazer esses questionamentos, essas dúvidas que eu recebi inicialmente, e ao final eu vou abrir para perguntas, tá? Então quem tá ao vivo aqui comigo, ao final eu abro para perguntas e a gente conversa um pouquinho a respeito desse tema. Combinado? Tema polêmico, né, gente? Eu que tô já há um tempo, eu tô há 5 meses, né, trazendo conteúdo aqui no Instagram. Considero, assim, que não é muito tempo, perto de tanta gente que eu conheço. E nesses 5 meses eu decidi dividir com vocês a experiência que eu tenho, que eu vivi na minha casa com os meus filhos, porque eu retirei as telas aqui. Inicialmente eu reduzi e depois eu eliminei, né? Nós vamos completar dia 16 agora, de outubro, 9 meses que os meus filhos não têm acesso a telas. É 0 telas, porque é o que eu defendo aqui na primeira infância, tá? É um assunto que divide muitas opiniões, tá bom, gente? Eu trouxe aqui as minhas anotações, tá? Porque eu separei as perguntas também. Eu percebo que é um assunto, assim, que divide muitas opiniões. A gente precisa pisar em ovos muitas vezes, porque algumas mães se sentem um pouco ofendidas, ou não concordam, ou já vêm com pré-julgamentos, né? Mas faz parte, né? Então, assim, eu queria começar essa live reforçando e falando para vocês, coisa até que vocês já sabem, que educar dá trabalho. Educar dá muito trabalho, exige muito esforço e não tem receitinha de bolo, né? É desafiador e sempre será desafiador educar um filho, né? Um outro ponto importante que eu quero já começar falando aqui, gente, não existe certo e errado, tá bom? O que eu vou dividir aqui com vocês são estudos, são leituras que eu estou fazendo e também um pouco da minha experiência, como foi comigo, né? Reduzir as telas da vida dos meus filhos e como foi eliminar as telas da vida dos meus filhos. E eu trabalho fora, eu não tenho ajuda em casa, né? A ajuda que eu tenho é uma vez por semana. Tenho 3 filhos e uma bebê de 9 meses. Então, assim, se eu consigo, muitas outras famílias conseguem também. É por isso que eu quero falar sobre esse assunto e é por isso que eu quero e preciso bater nessa tecla. Porque eu quero ver um bom desenvolvimento para as crianças, tá? Então, eu quero fazer um outro pedido para vocês que estão aqui e para quem vai assistir esse conteúdo depois, gravado amanhã, tá, gente? Porque ele só vai ficar disponível até amanhã. Depois, ele não estará mais disponível. Eu quero pedir para vocês não se prenderem a pré-julgamentos ou achismos, tá? Libertem-se disso. Foco no conteúdo, estejam abertas para ouvir, para interiorizar o que vai ser falado aqui, tá? E depois de um tempo, reflitam com carinho, conversem com os familiares de vocês, conversem com o marido de vocês, tá? Porque eu acho que isso é muito importante. A gente tem que estar aberta para receber alguma coisa. A gente não pode já estar
cheia de pré-julgamentos ou já pensando que vai dar errado. Porque aí a gente já começa uma coisa não acreditando nisso. E isso faz toda a diferença, né? Não se prenda aos achismos. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que não dá certo. Eu acho exagerado isso que você tá falando. Não se prendam a isso, tá bom? Foca aqui no conteúdo, tirem todas as dúvidas que surgirem, tá? E saibam o seguinte, gente, tudo na nossa vida tá relacionado à nossa circunstância, tá bom? Então, assim, cabe a nós fazermos as nossas escolhas e tomarmos as nossas decisões. Não tem certo e errado, tá? Não tem mãe melhor do que ninguém aqui. Não é esse o ponto, né? O ponto é a gente buscar informação, o ponto é a gente estudar, o ponto é a gente amadurecer, dividir conhecimento. Cada família vai fazer a sua escolha, tá? Eu fiz a minha, você vai fazer a sua. E é assim que funciona. E sem julgamentos, não é verdade? E uma ajudando a outra, tá? Então, pra começar, eu separei algumas perguntas aqui, tá? Mas antes, eu quero compartilhar com vocês uma leitura que eu tô fazendo, que eu indico para todo pai e para toda mãe lerem esse livro. Eu compartilhei lá no meu Instagram, tem até trechos dele lá nos meus stories, que é o que eu estou lendo, tá? A Fábrica de Cretinos Digitais, Os Perigos das Telas para Nossas Crianças, tá? É o livro que eu estou lendo. Nesse livro, gente, eu fiquei impressionada com o tamanho da bibliografia dele. Eu nunca vi livro com uma bibliografia tão extensa. São 67 páginas só de bibliografia, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui no finalzinho, porque são muitas páginas. Esse final aqui, ó, tudo isso aqui, tá? É só de bibliografia do livro. Olha isso. Ou seja, por que eu quero mostrar isso pra vocês? Olha, gente, tá vendo? Tem muito estudo, tem muito conteúdo, tem muita pesquisa relacionada a esse tema das telas, tá? Eu sou educadora, eu trabalho com crianças, né? E os meus filhos estão na primeira infância. A Larissa, em março, completa 7 anos, já tá saindo, né? Mas o meu foco aqui é falar dos malefícios das telas na primeira infância. Ou seja, eu tô falando para crianças de 0 aos 6 anos, tá bom? Eu foco na primeira infância, ok? Mas, né, eu recebo alguns pedidos, eu recebo algumas perguntas de mães de adolescentes ou crianças de 8 anos que querem tirar alguma dúvida e eu me coloco à disposição, eu vou atrás, eu busco informação e eu falo aqui algumas coisas para essa faixa etária também, tá? Então, vamos começar, ó, as perguntas que eu recebi. Eu recebi uma pergunta que ela é muito... Eu recebo com frequência essa, tá? Retirar as telas reduzindo aos poucos ou de uma vez só? Isso divide opiniões, né? Tem gente que prefere retirar aos pouquinhos e tem gente que prefere tirar de uma vez só. Eu vou fazer uma comparação aqui, gente. Se fosse um veneno pro seu filho, você retiraria aos pouquinhos esse veneno ou de uma vez só, né? Eu retiraria de uma vez só. Se na época que eu reduzi as telas, na minha casa, eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu tiraria de uma vez só, tá? Eu não tinha esse conhecimento, eu reduzi, eu optei por reduzir. A minha filha teve acesso às telas, a Larissa, a partir de 2 anos de idade. Eu segurei a Larissa até os 2 anos, né? Que é o que a organização de pediatria recomendava, né? A Organização Mundial da Saúde. E aí eu consegui segurar. O segundo eu já não consegui segurar, porque a minha filha mais velha já assistia. Então como você faz? Ó, ela já tem 2 anos, ela pode, você não tem 2 anos. Então você fica nesse cômodo. Gente, ninguém consegue fazer isso, tá? Então não deu, o Daniel teve acesso antes e a Letícia não vai ter acesso nenhum. Aí os meus filhos assistiam, o aniversário da Larissa foi temático, ela amava show da Luna. Aí tem toda essa parte da minha experiência, né? Depois, o que eu fiz? Como que eu reduzi? Eu tirei as telas durante a semana e deixei só os sábados. Foi essa a redução. Percebi diferença? Sim, percebi diferença. Porém, quando a Letícia nasceu, eu mantive assim um bom tempo. Quando a caçula nasceu, eles assistiram televisão num sábado, ela tava com alguns dias, ela nasceu na quarta-feira, e eles assistiram vários episódios, né?
Quando eu pedi para desligar, foi um estresse. Eles fizeram muita birra. Eles choraram muito. Eu fiquei nervosa. Eu falei, quer saber? Ó, vocês estão de castigo. Semana que vem, no final de semana, vocês não assistirão desenho. Não tem tela semana que vem. Aí eu dei esse castigo para eles e tomei a decisão. Chegou o final de semana que vem, eles não tiveram acesso, não assistiram nada. E aí eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou tirar as telas. Por quê? Eu já estava lendo um livro, que é o Educar na Curiosidade, que eu fiquei encantada e eu tive acesso a muita informação. Eu assisti uma masterclass chamada Uma Vida Sem Telas, de uma psiquiatra que eu admiro muito, a doutora Paula Camposan. E assisti também uma live do professor João Malheiro, que eu sou fã também, onde ele falava sobre o ócio. A partir daí, com todas essas informações, eu decidi eliminar as telas da vida dos meus filhos. Claro, não foi uma decisão só minha, né? Eu conversei com meu marido, ele concordou comigo e a decisão foi tomada. A partir do momento que a decisão foi tomada, não voltei mais atrás. Comuniquei aos meus filhos, tá, gente? Não tem essa questão de autoritarismo. A gente precisa ter um diálogo bom dentro de casa, então eu comuniquei aos meus filhos que existiria uma nova regra em casa e que eles não assistiriam mais televisão. Detalhe, nós nunca tivemos tablet, tá bom, gente? Então, eles nunca tiveram acesso a tablet, foi algo a menos aí para eu pensar em tirar. Era só televisão. E também não mexem no celular, porque o celular, eu sempre falo, é coisa de adulto. As únicas situações que eles mexem é quando vai falar com a avó no FaceTime, ligação de vídeo, esse tipo de coisa, tá? Ou quando vai mandar algum áudio pra avó, aí tudo bem. Mas nunca mexeram, porque eu falo que é coisa de adulto. Comuniquei às crianças, expliquei o motivo, né? Eu expliquei que eles ficariam menos criativos, que as telas tiram um tempo precioso deles, que é um tempo para eles explorarem, é um tempo para eles brincarem, para eles fazerem coisas novas. E conforme foram passando os dias, né? Eles começaram a perceber isso, que eles estavam ficando muito mais criativos. Eles estavam criando brincadeiras, criando atividades muito mais criativas para a idade deles. E partia deles falar para mim, nossa mamãe, é verdade, olha, eu tô ficando muito mais criativa. Quando chegava alguma encomenda minha, era uma caixa de papelão, ai mamãe, vou usar, vou fazer uma criatividade. Era muito bonitinho, ainda hoje, porque eles fazem isso até hoje. Não jogar fora, mamãe, eu vou fazer uma criatividade, sabe? Então assim, foi demais. Teve esse diálogo, né? Teve essa regra combinada, tá? Então, aqui eu contei resumidamente, tá, gente, a minha experiência pra vocês, tá? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu tiraria de uma vez só. Por quê? Eu corto mal pela raiz. É igual chupeta, né? Eu sigo algumas mães que compartilham isso. Gente, pra tirar chupeta, não fica, né, com receio. Joga no lixo, ponto. Acabou. Tirou, né? A tela, a mesma coisa. Tira, se você quer tirar, chega no seu filho e comunica, não terá mais, né? A autoridade dentro de casa são vocês, os pais, não é a criança. Não tem que ficar cedendo a chantagem emocional. Tirou. Agora, se você conversou com seu marido, se vocês não querem, né, tirar de uma vez só, se vocês querem tirar aos poucos, se vocês querem apenas reduzir, não, eu vou deixar o meu filho ter acesso somente nos finais de semana, ok. É uma escolha de vocês, como eu disse no começo da live, são escolhas. Você pode fazer dessa forma. Comunica o seu filho, né, que a rotina vai ter uma mudança e comunica como será essa rotina, como será essa mudança. Porém, né, um detalhe, isso eu sempre falo com as mães, porque aconteceu comigo. Se o seu filho, quando você pedir, agora deu o momento de desligar, você já assistiu o horário que foi combinado, o horário que foi estipulado, tá na hora de desligar. Eu duvido, tá? Que o seu filho vai virar pra você e falar assim, tá bom, mamãe, e desligar na hora. Eu duvido, eu aposto que não vai ser dessa maneira, tá, gente? As crianças não reagem dessa maneira. E a tela tem essa questão do vício, tem a questão da dopamina, assim, faz um efeito, acontece um efeito no cérebro da criança, tá? E a criança pequena, na primeira infância, ela não tem aquele controle inibitório tão desenvolvido. Então, assim, ela não vai obedecer na primeira ordem, ela vai contestar.
ela vai chorar, ela vai fazer birra. E isso é normal, porque faz parte do desenvolvimento da criança nessa fase que ela se encontra. É normal. Então assim, aqui foi tanta birra, foi tanto estresse que eu decidi cortar. Agora, se vocês aguentarem, tá? Choro, birra, reclamação, não aceitar a sua ordem pra você tudo bem, ok, é uma decisão da sua família, você mantém dessa forma. Agora, só toma cuidado pra você não ficar passando muito nervoso com as reações do seu filho assim e você estourar com o seu filho, tá? Você perder a paciência, você acabar negligenciando um pouco essas questões emocionais. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Então, essa primeira pergunta, a minha opinião é essa. E os estudos também, eles vão para essa linha, tá, gente? Nos estudos, o que eu posso dividir com vocês, o que eu já tenho dividido no meu feed é que tela faz mal, principalmente na primeira infância, tá? Por questões assim realmente de tudo que a criança precisa aprender, de tudo que a criança precisa desenvolver. Tem muita questão aí que a gente precisa se atentar do desenvolvimento cerebral dessa criança, é muita informação, então a gente tem que ter um olhar especial para isso, tá bom? A segunda pergunta que me chegou: assim que retira a tela, nós precisamos conduzir as crianças no uso do tempo? Gente, essa pergunta ela é muito recorrente e ela é muito bacana, ela é muito legal. Por quê? Aqui vai entrar a questão do ócio, da criatividade, do ambiente e do tanque emocional da criança, tá? Quando você retira a tela, você não precisa ficar conduzindo o seu filho. Agora você faz isso, agora você faz isso. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está enchendo a agenda da criança como se ela fosse um mini adulto. Deixa ela ser criança. A criança precisa ter ócio. Ela precisa ter um momento do dia dela sem ter nada para fazer. Ela precisa ter um momento do dia dela sem saber o que fazer. Por quê? É nesse momento, sem saber o que ela tem para fazer, o que ela quer fazer, que ela vai desenvolver a criatividade, que ela vai parar para pensar, que ela vai criar, que ela vai olhar os materiais disponíveis ao alcance dela, porque isso precisa ter nessa primeira infância. Você tem que deixar à disposição do seu filho uma tesoura sem ponta, uma cola, folha colorida, folha sulfite, livros, muitos livros, quebra-cabeça. Essas coisas precisam ficar ao alcance dessas crianças, pessoal. Para essas pessoas irem e criarem. Você não precisa ficar o tempo todo. O maior receio das mães é esse. Não, eu vou ter que brincar com meu filho. Não é dessa maneira. Eles brincam sozinhos. E não só quem tem irmãos, filho único também. Eles brincam sozinhos, por quê? Porque é próprio da natureza infantil. É próprio da natureza da criança esse explorar, esse criar, tá? Então esse ócio vai ser muito importante para o seu filho. E por que eu citei aqui também o tanque emocional? E eu não vou me estender no tanque emocional, tá bom? Esse pode ser um tema para uma outra live, inclusive é um conteúdo que eu vou trazer para vocês em curso, tá? Que são as 5 linguagens do amor da criança, tá? Quando a criança ela tá muito exposta à tela e você tira, o que acontece? Ela está acostumada com... ela não está lidando com a realidade, tá? Ela está acostumada somente com o que ela recebe lá das telas. Então, ela tá vivendo um mundo à parte. Quando você tira, ela precisa aprender a lidar com a realidade. Tudo que uma criança consome nas telas é muito acelerado, tá? Se você vai num parque, vou dar um exemplo aqui, gente. Você vai num parque com seu filho. Aí você olha lá uma formiguinha carregando a plantinha e andando até a casinha lá dela. A formiga, você vê a formiga correndo, né? Como que é o processo? Tudo na realidade, um pôr do sol, tá? Um vento batendo nas árvores. É tudo acelerado? Não. É tudo lento, é tudo calmo, o pôr do sol demora para acontecer, a formiguinha lá pegando as plantinhas e levando até o formigueiro, é tudo lento. Tanto que a criança, quando ela tá já hiperestimulada, ela não tem paciência para lidar com a calmaria da vida. Ela não sabe esperar, ela não sabe aguardar, ela quer tudo pronto, né? Então essa criança que ela tá sendo hiperestimulada, quando você tira as telas, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai precisar de um suporte. E esse suporte serão quem? Vocês.
Serão os pais, ou será a avó, no caso da mãe que trabalha fora, será a babá, será quem cuida dessa criança, quem tá ali com essa criança, o adulto responsável por essa criança será o responsável para lidar com essa situação, não é verdade? E se a gente que colocou a criança nessa situação, porque uma criança, um bebezinho, ele não pede para ligar uma televisão. Quem coloca a televisão na vida da criança somos nós adultos. Então, a partir do momento que a gente tira, nós temos que ter ciência que nós seremos essa âncora para essa criança, esse suporte emocional. Nós seremos como uma muleta para a realidade. Essa criança ela vai precisar aprender a lidar com a realidade, com a calma da vida, com o não ter o que fazer, com o explorar, com o tédio. As crianças hoje em dia não sabem lidar com o tédio, tá? Por conta dessa hiperestimulação. Então, a pincelada que eu quero dar aqui para vocês nesse tanque emocional é o quê? É muito importante nós conhecermos as 5 linguagens do amor das crianças, tá? Até os 4 anos de idade, antes dos 5 anos, nós precisamos falar as 5 linguagens com os nossos filhos, tá? E isso é super tranquilo, tá bom, gente? Um bebezinho, por exemplo, ele recebe as 5 linguagens, né? A gente tá sempre no contato físico, a gente tá sempre falando, ai, como você é linda, mamãe te ama, que são as palavras de afirmação. A gente acaba falando todas. Mas a gente precisa ter um olhar atento, por quê? Às vezes a gente acha que esse é um conteúdo tranquilo e fácil, mas não é. Porque com as nossas demandas, principalmente a da mulher, tá? A mulher tem carga triplicada. A mulher trabalha fora, a mulher tem a casa, a mulher tem os filhos. Nós ficamos exaustas, então nós precisamos priorizar as coisas da nossa vida. O que é importante pra gente? O que é mais importante? Qual que é a minha hierarquia de valores, né? É a minha família, é o meu marido e os meus filhos, será a minha casa, será o meu trabalho. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente, porque as demandas do dia a dia, elas estão sufocando as mulheres. E as mulheres estão ficando impacientes para dar o seu melhor dentro de casa. As mulheres estão ficando sem paciência para abastecer o tanque emocional dos seus filhos. E estão delegando eles, né? Estão deixando as crianças aos cuidados de uma babá, que são as telas. Um celular, uma televisão, um tablet, tá? Infelizmente essa é a realidade, tá, gente? É triste? Sim, é muito triste. Então a gente precisa refletir quais são as nossas circunstâncias, o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha família e o que eu desejo para os meus filhos e para o desenvolvimento dos meus filhos. E por que eu falei do tanque emocional, né? Nessa pergunta que me fizeram em relação a você administrar, né, o uso do tempo da criança. Porque se a criança ela está com o tanque emocional dela abastecido e cheio, ela não vai demandar tanto de você. Não vai ser aquela criança que vai ficar tanto em cima de você. Isso eu aprendi num curso muito legal que eu fiz, tá? Do potinho do amor. Então, se você tá sempre dando palavras de afirmação para o seu filho, se você tem um tempo de qualidade com o seu filho, se você exerce lá o toque físico, se você abraça, se você beija o seu filho, ele não vai demandar da sua atenção. Observem isso, gente. As crianças que estão com o tanque emocional vazio, ela demanda de você. Uma criança que está com um tanque emocional vazio, ela demanda até de um professor na escola, em sala de aula. Sabia disso, gente? Sim. É aquela criança que ela quer chamar atenção o tempo todo. É aquela criança que fica... É até boazinha, não é uma criança mal educada ou agitada, mas fica o tempo todo lá. Ai, olha, professora, olha, você gostou? Ai, olha, professora, tudo bem com você? Aquela criança pegajosa, aquela criança que fica em cima o tempo todo. Ou aquela criança hiperativa, aquela criança que não para, aquela criança que você tem que chamar atenção o tempo inteiro. Ela quer atenção, mesmo que seja para tomar bronca. Essa criança quer atenção. Tá, gente? Por quê? Porque o tanque emocional dela tá vazio, né? E a gente precisa abastecer esse tanque emocional, tá? Tem conteúdo sobre isso no meu feed também, não vou me prolongar aqui, tá bom, gente? A terceira pergunta que me chegou foi em relação à redução e retirada com crianças de 9 anos. Aqui já passou da primeira infância, né?
Criança de 9 anos, ela já vai ter o acesso, tá? Vai ter. Eu não estou vivendo essa fase, a Larissa vai fazer 7 anos, a Larissa não tem acesso. Não sei como será quando ela começar a ter, mas assim, o quanto eu conseguir segurar, eu vou segurar. E assim, eles não me pedem, gente, pra ver televisão, os meus filhos, né? As pessoas falam, mas é radical tirar. Eu vou oferecer ligar a televisão? Eles não me pedem. Eles brincam o tempo inteiro. Eles não falam, mamãe, vamos ver o desenho? Porque eles já sabem que não tem. Faz parte já da realidade deles. Eles já interiorizaram isso. Então eles não pedem, eles desenham, eles brincam, eles fazem um monte de coisa, brincam com a irmã, mas eles não pedem pra ligar. Então é muito tranquilo quando eles já não têm esse costume e esse hábito, tá bom? O que eu falaria aqui? Eu anotei 4 tópicos que eu considero bem importante e eu quero dividir aqui com vocês, tá, gente? Porque, assim, eu considero esse conteúdo essencial e importante para todas as famílias. E é isso que eu quero dividir. Questão de autoridade, tá, gente? É mais difícil tirar a tela de uma criança de 9 anos? Com certeza vai ser mais difícil. Ela tá muito mais acostumada, ela já tá há muito tempo viciada. Dependendo do quanto ela consome por dia, vai dar muito mais trabalho. O período de abstinência dessa criança vai ser bem mais difícil do que se você for tirar a tela de uma criança de 2 anos, de 3 anos. Elas se adaptam, né? Muito mais fácil. A de 9 anos já vai ser complicado. Mas, o que é bom eu reforçar aqui pra vocês? A questão da autoridade. Gente, quem é autoridade dentro da sua casa? É o seu filho de 9 anos? É o seu filho de 12 anos? De 14 anos? É o seu adolescente de 17 anos? Ou é você? Tá? A criança mora na sua casa, debaixo do seu teto. É o seu filho, tá? Não vamos inverter valores. Tomem muito cuidado com isso, gente. Exercer autoridade não significa ser um pai ou uma mãe autoritária. A gente precisa saber diferenciar essa questão de autoridade e autoritarismo, né? A gente consegue exercer autoridade em amor. E as crianças, os adolescentes precisam respeitar essa autoridade. Porque se eles não aprendem a respeitar essa autoridade dentro da casa, serão adultos que não saberão respeitar uma autoridade fora. Eles não vão saber lidar com uma frustração, com uma bronca de um chefe. Não vão saber lidar com o superior. Então a gente tem que ter um olhar atento em relação a isso, tá? Para o bom desenvolvimento dos nossos filhos que se tornarão adultos, tá? Então, a questão de autoridade. Quem é autoridade dentro da sua casa? É possível tirar ou reduzir tela de crianças de 9 anos? Sim, é possível. Eu vou usar uma frase aqui que a minha avó sempre falava, gente. Tem jeito pra tudo. Tem jeitinho pra tudo, menos pra morte, tá? Mas tem jeito pra tudo. Então, o que você quiser, o que você se prontificar a fazer, a decisão que você e seu marido tomarem na sua casa, vão em frente, só não volta atrás, gente. Porque se você volta atrás, se você desautoriza sua esposa, se você desautoriza o seu marido, se na frente dos seus filhos lá você fala pra sua esposa, isso é bobeira, deixa ele ver, você está tirando a autoridade. Tome muito cuidado com isso, os cônjuges, tá? Conversem num particular, não tire a autoridade do seu marido, não tire a autoridade da sua esposa. Conversem antes entre vocês e limitem, façam as escolhas, tá? Eu gravei uma aula esses dias no Desafio por uma Infância Sem Telas e o assunto era: meu marido assiste agora. Vou contar pra vocês. Gente, se o marido gosta de assistir, não tem problema, mas escolham horários que as crianças já estejam dormindo, tá? Criança tem que dormir cedo, principalmente criança na primeira infância, criança de 7, de 8 anos, precisam dormir cedo, tá? Tem muitos hormônios aí de crescimento, tem a produção de melatonina, que favorece um bom sono, um sono de qualidade para os seus filhos. O sono de qualidade vai interferir na aprendizagem na escola, na questão da memorização. Fiquem atentos a isso. Criança tem que dormir cedo. Adulto, depois que eles dormirem, vai lá e assiste sua série na Netflix, se você gosta, se o seu marido gosta. Mas dou uma dica aqui pra vocês, tá, gente? Pra adulto, é perder tempo, tá? A gente tá perdendo muito tempo com conteúdo que não agrega nada na nossa vida. Então presta atenção nisso, o que você quer pra sua vida. E já vou dar um spoiler também. Em breve, tá? Mês que vem, teremos aí um conteúdo muito especial, que tá sendo preparado com muito carinho para os adultos. Porque eu tô sentindo essa necessidade de falar com os adultos e eu acho que vai fazer mais diferença os adultos
fazerem boas escolhas e vai refletir nos filhos, porque nós somos exemplos, tá? O segundo ponto que eu coloquei é a questão do bom senso, né? Ter bom senso, tá, gente? A criança de 9 anos já vai ter contato? Pode ser que ela já tenha. Não se prenda esse negócio de 1 hora por dia. Ai, a Organização Mundial da Saúde libera tantas horas por dia. É impressionante isso. O pessoal se prende a isso, gente. Não é receitinha de bolo, não é bula de remédio. A decisão dentro da sua casa é sua. Se alguém falar pra você pular de uma ponte, você vai pular de uma ponte? Pega pra você. A responsabilidade na criação dos seus filhos é sua. Não é de outra pessoa. É sua. Então, pega pra você essa responsabilidade. Tá? E questão de bom senso, o que seu filho tá perdendo lá na tela, no videogame que ele poderia estar fazendo, poderia estar lendo uns livros de literatura que acrescentariam muito mais na vida dele, tá? Então faz um combinado com ele, ó, você vai assistir só os finais de semana, né? Durante a semana tem tanta coisa legal para você fazer, algum esporte, vai brincar com um amigo, né? Vai conversar, vai ler um livro, ó, 10 minutinhos, 20 minutinhos, né? Aí vai entrar a questão de bom senso de cada família, tá bom, gente? Eu não tô aqui pra ditar regra pra ninguém, longe de mim fazer isso, tá? O terceiro ponto, a questão do diálogo. Tem um diálogo bem aberto dentro de casa, tá? Principalmente quando as crianças vão crescendo, desde sempre, claro, mas a tendência, né? Um adolescente, ele não tem mais a nossa referência de autoridade, não de autoridade, mas eles procuram se espelhar em outras pessoas. Então ele vai procurar um professor que ele admira, um tio, uma tia. Então tenham sempre um diálogo bem estabelecido na casa de vocês. Mas ter um diálogo bem estabelecido, gente, não significa serem pais permissivos. Tomem muito cuidado com isso. As crianças precisam respeitar a autoridade. Vocês veem que tá tudo muito casado, né? Essa questão de autoridade, essa questão do diálogo. Então estabeleçam um bom diálogo dentro de casa. Conversem entre si. Tomem cuidado com o uso de telas dentro de casa. Nós adultos precisamos ter esse cuidado, porque a gente vê que dentro de casa as pessoas ficam no celular e não conversam entre si. Estabeleçam regras, não levem celular para a mesa na hora das refeições, não usem o celular algumas horas, 1 horinha ou 2 antes de dormir, para não prejudicar o seu sono, tá? E tenham esse diálogo aí de uma forma muito justa, né? Uma forma muito assim que os filhos escutem e respeitem o que está sendo falado. Não, minha mãe está falando, meu pai está falando, eu confio neles, eu admiro os meus pais, né? Deem exemplos para os seus filhos para que eles admirem vocês, tá? O maior exemplo é esse, é o que a gente vive, não é o que a gente fala. Então deem exemplos para os filhos de vocês, que eles possam ver nos pais, na mãe e no pai, pessoas justas, pessoas trabalhadoras, pessoas que façam o bem, que estão sempre dispostas a ajudar o próximo. Isso fala mais do que qualquer coisa, viu, gente? E não aquele pai, aquela mãe que só reclama da vida, que só murmura, que tem muita coisa para fazer, que a casa tá bagunçada, que eu trabalho demais, a minha chefe é difícil, eu tô cansado. Tome muito cuidado com isso, né? Ou aquele pai, aquela mãe que é preguiçoso, que não sai do sofá, que fica vendo televisão a tarde inteira, tá? O quarto ponto que eu coloquei é a questão de rotina. A rotina ela tem que estar alinhada, não só a rotina das crianças, mas a rotina da casa, tá? Um adulto precisa de rotina. Eu sou uma pessoa que eu não funciono se eu não tenho uma rotina, né? E eu preciso até anotar num caderninho a minha rotina. Porque senão, por conta do meu temperamento, né? Eu acabo saindo um pouco, eu acabo me perdendo. Eu não foco, não concluo. Então, se eu anoto tudo, não, amanhã as minhas prioridades serão essas. Eu anoto tudo que eu quero fazer. Aí eu sigo a risca, tá? Então, tenham a rotina bem alinhada em casa. Aqui, gente, essa questão, tá? Da redução ou da retirada com as crianças de 9 anos, eu coloquei aqui, né? De acordo com a leitura que eu tô fazendo, né? Desse livro que eu já falei pra vocês, eu coloquei aqui 30 minutos semanal. Eu indicaria para vocês, uma criança de 8, 9 anos, 30 minutos semanal. Não por dia. Não por dia. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, podem escrever para mim em inbox, tá? Que eu converso com o maior carinho com vocês a respeito desse assunto. Mas eu não vou me aprofundar tanto aqui, tá bom? A quarta pergunta que eu separei, que chegou,
é muito recorrente também, todo mundo me pergunta isso, gente. Quando eu falo que meus filhos não têm acesso à tela, sábado eu passei por essa experiência. Eu fui no aniversário do meu sobrinho e o garçom que tava servindo, ele perguntou pra mim, mas como assim? Nada? Mas nada de tela? Eu falei, não, nada. Nem celular? Não, nem celular. Nenhum desenho? Aí eu, não. É muito engraçado, sabe, gente? O pessoal acha que eu sou uma extraterrestre, né? Ou que é muito impossível isso. E aí, quando eu começo a explicar, quando eu começo a pontuar, eles falam, nossa, é verdade. Faz muito sentido. Por isso que eu falo, venham desarmadas, né? Escuta primeiro com carinho, depois reflete para interiorizar, para ver se faz sentido para sua vida, né? Para sua família. Mas isso chega muito para mim, que é a questão do quê? Filme em família. Casa ou cinemas, né? Perguntaram se pode. O contato que os meus filhos têm com a tela é quando a gente vai... A última vez que a gente foi, eu fui levar o Daniel no médico, acho que foi mês passado, e na sala de espera tinha uma televisão, tava passando desenho. Eles ficaram assistindo, foram lá 5, 10 minutos esperando na sala de espera. Então o contato que os meus filhos acabam tendo é esse. Hoje é esse. Se eu vou num restaurante e tem a televisão... Eles assistem enquanto a gente estiver lá, tá, gente? Eu não sou neurótica, eu não vou falar, não, desliga essa televisão porque faz mal, de forma alguma. Então, assim, eles assistiam filme esporadicamente, tá, gente? Porque eu não vou trocar 6 por meia dúzia, né? Quando eu reduzi as telas, meus filhos assistiam só de final de semana. Então, o que adianta eu começar a deixar eles verem filme uma vez a semana? Não faz muito sentido isso. Então, eles assistiam filmes esporadicamente. Aí, o que aconteceu? A Larissa teve acesso a um filme que eu mesma coloquei, inclusive tá lá no meu IGTV. Quem não assistiu, entrem lá no meu IGTV, é um alerta que eu fiz para as mães, porque eu mesma coloquei um filme para ela, classificação livre, era alguma coisa Nemo, o nome do filme. Não era o Procurando Nemo, mas alguma coisa Nemo. E era um filme assim com uma capa bonitinha, tinha um carrinho, tinha umas crianças, uns animaizinhos. Classificação livre, tava lá de verde, o Lzinho. Falei, vou deixar eles verem. Eu não assisti o filme junto com eles, tá? E depois que a Larissa assistiu esse filme, ela fez uma brincadeira junto com os primos e ela começou a ter muito medo à noite. Ela começou a acordar de madrugada, no meio da madrugada, vir dormir na minha cama, coisa que ela não fazia mais. Eu com a Letícia pequena e nessa situação. Ela chorava, desesperada, eu tinha que ir pra cama dela, eu tinha que deitar com ela, meu marido tinha que deitar com ela. Isso durou, muito tempo, gente. Eu não sabia mais o que fazer. Aí eu comecei a pedir, várias mães começaram a me dar dicas, coloca a babá eletrônica, fala pra ela que você vai estar vendo, se ela quiser, ela te chama, você vai no quarto dela. Coloquei a babá eletrônica, não resolveu. Falaram pra mim, pede pra ela desenhar num papel o que assusta ela, o que tá dando medo, e aí você vai lá e queima o papel junto com ela, né? Que aí você fala que o medo vai embora. Fiz isso também, não adiantou nada, gente. Eu tentei de tudo, e assim, nada resolvia. Aí o que foi resolver? Quando eu comecei a usar óleo essencial. Olha, desde então foi que eu fiquei apaixonada pelo uso do óleo essencial. Que aí eu comecei a pingar uma gotinha de óleo essencial de lavanda no travesseiro dela. Não sei se foi coincidência, mas assim, ajudou. Ela começou a dormir, voltou a dormir, parou de acordar de madrugada. E desde então eu proibi filmes. Eu falei, chega. Aí o que aconteceu? A minha mãe assistiu o filme primeiro. Ela falou, Rebeca, não deixa ela assistir esse filme de novo. Tem cenas horríveis nesse filme. Aí eu fiquei curiosa e fui ver o filme. Inclusive no IGTV que eu fiz, eu filmei. Não, eu acho que nos meus destaques, tá, gente? Nos meus destaques de telas, eu filmei trechos desse filme. E eu fiquei horrorizada, porque no começo você não vê nada demais. O terror do filme tá no final, que aí fala do castelo dos pesadelos, fala coisa de pesadelo, aparece um monstro horrível com o olho vermelho. Assim, sabe? Classificação livre, gente. O meu filho, eu chorei, de verdade, eu chorei quando eu vi. Porque eu falei, gente, eu permiti o acesso dos meus filhos a isso. O meu filho de 4 anos viu isso. Eu fiquei muito mal. Desde então eu proibi filmes, tá? Porém, o que entra aqui, né? Qual a liberação que vai entrar aqui, gente? É claro que pode. Sendo esporádico, pode. Você pode ir no cinema com a família, você pode fazer um cine pipoca em casa, eles amam. Mas um detalhe importante, tem mães que falam assim, eu faço cinema em família aqui em casa e eles nem prestam atenção no filme. Não param quietos, não. Essas crianças já estão hiperestimuladas. Se o seu filho tem acesso às telas 1 hora por dia, ele já está hiperestimulado. Então, ter um cinema em família para ele,
sabe? Não vai ser novidade, não vai ser aquela coisa legal, aquele momento gostoso em família, de ver o filme com o pai, com a mãe, de comer uma pipoca, um hot dog, não vai, tá? Então, quando você reduzir as telas, coloque isso, adote, né, ou assistir o filme, fazer o filme em família, o cinema. Quer ir no cinema? As crianças aqui amam ir no cinema, faz um tempão que a gente não vai por conta da pandemia, né? Mas eu também amo, né? Quem não gosta de comer aquela pipoca cheia de manteiga? Eu amo. E a Larissa e o Daniel prestam atenção do início ao fim. Mas uma dica que eu dou, gente, um conselho: tomem muito cuidado com os filmes, tá? Fiquem atentos, saibam qual o filme que vocês vão assistir, porque tem muito filme que tá surgindo aí que tá bagunçando a cabeça das crianças, tá trazendo conteúdo que não é pra idade delas, estão querendo normalizar uma coisa que não é, sabe? Você que quer passar valores pro seu filho, você que tem uma família e acredita em alguns valores e quer passar para os seus filhos, fiquem atentos ao que o filme vai trazer, tá? Conversem com os filhos de vocês, né, a respeito. Se você vê alguma coisa da qual você não concorda ou não condiz com a crença da sua família, explica pro seu filho, tem aí um diálogo, mas tá liberado, gente, um filminho esporadicamente, tá bom? De vez em quando, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, aí vocês podem sim assistir um filme em família, ou em casa ou num cinema, tá bom? Gente, eu separei essas questões que me trouxeram, já deu 41 minutos de live, gente, é o tempo que eu já queria mesmo, deu o tempo praticamente certinho. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, daria um baita de um curso, tá? Quem sabe ano que vem a gente não tem aí por Uma Infância Sem Telas 2.0, né? Perguntas, né? Alguém quer tirar alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Eu quero agradecer muito o carinho de vocês, o carinho que eu tenho recebido através do Instagram. Trabalhar aqui dá trabalho, viu, gente? É muito puxado, né? Porque eu tenho a casa, tenho as crianças, eu trabalho fora. Então, eu me cobro demais, eu preciso aprender a me cobrar menos. Mas eu me coloco à disposição de vocês, tá? Quem quiser conversar a respeito desse assunto. Indico o livro esse aqui, ó, A Fábrica de Cretinos Digitais, tá? Para quem entrou depois, Os Perigos das Telas para Nossas Crianças. Porque pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais. É esse livro aqui, tá? Ele tem lá no meu feed a foto dele, eu compartilhei também lá nos meus destaques algumas páginas, porque ele fala, a parte onde eu tava lendo fala exatamente essa questão de 0 telas na primeira infância, porque tem muita gente que fala, né, toma cuidado com isso, inclusive, tem muita gente que fala, tem que ser o uso consciente das telas, né, vou te ajudar a usar de uma maneira saudável. Gente, na primeira infância não tem maneira saudável, na primeira infância o seu filho não precisa de tela. Ele precisa brincar, ele precisa correr, ele precisa aprender a andar, um bebê precisa aprender a engatinhar, aprender a falar. E sabe como que ele vai aprender? Na interação com você, na interação com o adulto, tá? Não é com a tela. Então assim, comprem esse livro, comprem e leiam, que tem muito conteúdo bom aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ai, que legal, que bom, gente, que o conteúdo tá acrescentando para a vida de vocês. Eu fico muito feliz, tá? Que o conteúdo tá ajudando. Aqui é a cesta divertida, doce filme liberado. Isso, de acordo com a idade, isso mesmo, Sabrina. Ó, até um docinho, hein, gente? Que criança não gosta de um chocolate, né? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar, pode me perguntar. A boa autoridade, a Jéssica comentou, exemplo, admiração, é isso mesmo, gente. Quando seus filhos estão na casa de outras crianças que assistem telas, como eles se comportam? Ótima pergunta, Paola. Então, as crianças aqui não têm o hábito de ir para casa de outros amiguinhos, tá? Eles frequentam somente a casa dos avós, né? E meu sogro e minha sogra praticamente não assistem televisão. Um dia desses que eles dormiram na casa dos avós, o Daniel virou pro vô dele e falou assim, vovô, você tá muito na tela. Que ele tava vendo alguma coisa e o Daniel chamou atenção, vovô, você tá muito na tela.
Foi engraçado. E eles têm contatos com os primos, e os primos também são zero telas, né? Então a gente acaba tendo aí um círculo de convívio, né? Que com crianças que não tem, não que todas sejam zero telas, né? Porque eles têm os amiguinhos da igreja também, que a gente convive, tem contato, mas as minhas amigas colocam bem pouco também, sabe? Então, quando eles estão juntos, você não vê uma criança com tablet ou celular, eles só brincam. Então não tem essa questão, não surgiu ainda, viu, Paola? Por aqui, bebê de 4 meses, bem pequenininha, hein? A Letícia aqui vai fazer 9 meses depois de amanhã. Ela nunca viu nada de tela. Live maravilhosa, parabéns, estou amando. Gente, agradeço muito o carinho de vocês, viu? Às vezes eu fico um pouco tensa, um pouco nervosa, mas faz parte, né? Rebeca, e quando a escola estimula as pesquisas na internet? Gente, depende da faixa etária, tá? Uma escola não vai estimular a pesquisa na internet. Voltou? Uma escola não vai, tá, gente? Ficar mandando pesquisa para uma criança de 4 anos, de 5 anos, de 6. Eu acho que começa assim com... Já pra mim. Voltou, acho, né? Os pais auxiliam, tá, gente? Pesquisem vocês, né? E a criança lê a pesquisa depois. Não tem problema. A criança não precisa estar lá, ela fuçando na internet ou ela pesquisando, né? Eu acho cedo, quando a criança é muito nova. Eu acho que dá para os pais fazerem uma pesquisa. Quer fazer uma pesquisa sobre animal, por exemplo? Pesquisa 2, 3. E isso vai ser legal, porque vai trazer curiosidade para o seu filho, de leitura. Olha aqui, ó, eu pesquisei sobre o tigre. Quais desses 3 você prefere falar, né? Esse acesso. Você vai, na verdade, conduzir. Você como mãe, a gente vai dançando conforme a música. Que triste ver tudo isso, que serão dessas famílias no futuro. Gente, essa é a maior preocupação, viu? É o futuro. É daqui 4, 5 anos e a tendência é piorar. A gente tá vendo cada coisa e a tendência é piorar. E também as mães ficam muito tempo em telas, perdendo tempo e perdendo a família. Isso é fato, gente. Por isso, ó, fiquem comigo aqui, acompanhem o perfil, que a gente vai trazer um conteúdo muito bom no final do mês, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, para ajudar as mães, ajudar as famílias a reduzir o consumo, tá? De celular. Na verdade, não é reduzir o consumo, é usar o celular de uma maneira que agregue na sua vida. Então, não percam, fique por aqui que tá imperdível, tá? Às vezes a gente usa o celular e a gente não percebe nem quantas horas já passou no Instagram. Perdendo tempo. Aí a gente fala que não consegue ler livro. O que eu tenho de mãe que fala pra mim, Rebeca, eu não consigo ler. Como que você trabalha fora, tem 3 filhos, trabalha no Instagram e consegue ler? E aí eu falo, gente, eu tô lendo muito mais agora com 3 filhos do que quando eu tinha uma só. Então é questão de foco. E tem estratégias pra gente conseguir, tá? Então fica aqui me acompanhando que vai ter um conteúdo muito bom para os adultos, tá? Voltado ao uso das telas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tô vendo aqui pra cima, tá? Os meus fizeram um avião com caixa de papelão no começo da pandemia. Criam as próprias brincadeiras. É assim mesmo, gente. É lindo demais de ver. Eles criam as próprias brincadeiras, os próprios brinquedos. Acho que acabaram as perguntas aqui em cima. Deixa eu descer. Tá travado. Mas agora já voltou, não voltou, Miriam? As pessoas estão com um pensamento coletivo, achando que as crianças irão ficar para trás. O ruim é quando vamos em casa de amigos. As crianças acabam olhando desenho no celular. Sabrina, isso é muito triste mesmo. Isso é muito triste mesmo. Mas assim, a partir do momento que a sua família faz uma escolha, você vai começar a conviver com pessoas que tenham as escolhas parecidas com a sua, entendeu? Como se fosse uma tribo, sabe? E a vida é isso, né? A vida ela é feita de mudanças. Às vezes a gente conhece um pessoal aqui, um pessoal ali, para de ter contato aqui. Então faz parte, né? Você tem que ver o que você quer para sua família. E se você tá incomodada com essa situação, é bom você ir trazendo conteúdo que acrescente na vida dessas mães também. Não, ó, eu tô lendo, tô estudando mais sobre esse assunto, as telas fazem mal por conta disso, né? A criança na primeira infância, quando o cérebro dela ele tá em desenvolvimento, quando ela pode aprender tanta coisa, e a tela o que que é? Perder tempo, né? Aquele tempo que a criança tá lá, ela tá perdendo oportunidade de fazer coisas muito mais criativas.
de fazer outras coisas, entendeu? Então é uma questão assim de informação mesmo, de presentear talvez a mãe com um livro assim, né? Aos pouquinhos, com carinho, né? Porque às vezes a pessoa não recebe muito bem, também tem isso. Mas eu acho que o importante é isso, é a gente disseminar o conteúdo, a gente ajudar, alertar. Aí a nossa parte está sendo feita. Agora, se a pessoa não quer ouvir, você tá incomodada com essa questão, né? Se os meus filhos, a gente vai num lugar e tá todo mundo assim no celular, é engraçado que parte dos meus filhos, quando eles vêm, eles falam, olha mamãe, aquela criança não sai do celular. Ele já vem como uma coisa ruim. A Larissa, olha, ela já fala, nossa mamãe, olha, aquela menina não sai do celular. Aí eu falo, tá vendo? Ela tá perdendo tempo de brincar, e você tá brincando, você tá se divertindo. Isso vai afetar a criatividade dela, a inteligência dela. E não é mentira isso que eu tô ensinando pros meus filhos, né? Então, se é uma coisa que te incomoda, você tem que ir trabalhando isso nos seus filhos. Os meus filhos, por exemplo, eles não ficam. Mesmo se eles olharem outra criança, eles não vão ficar. Porque eles estão acostumados já com outra rotina. Entendi, obrigada, Rê. Gente, acho que é isso, né? Acho que é isso, acabaram as perguntas. A pandemia exacerbou essa situação de buscar pessoas que tenham as mesmas afinidades. Isso mesmo. É isso mesmo, gente. Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Passou um pouquinho do tempo que eu queria uma live bem breve, mas eu espero que vocês tenham gostado. O conteúdo que eu trouxe aqui é para ajudar outras famílias, tá bom? É para tirar dúvida, é para acrescentar na vida de vocês. E essa live estará disponível somente até amanhã, Dia das Crianças. Então compartilha aí para as amigas, para os familiares, para quem vocês puderem, enviem essa live. Depois ela sairá do ar, tá bom? E aí vamos ver o que vai acontecer com ela, tá? Mas muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho. Estou à disposição do que vocês precisarem, tá? Sabrina, muito obrigada. Ela colocou que vai... Boa noite, eu vou rezar por você. Meus filhos tiveram bastante exposição às telas porque eu trabalhava longe. Agora estou trabalhando home. Como tirar o hábito? Tem que começar, viu, Márcia? Eu eliminaria de uma vez só. Estabelece a regra nova. Estabelece a regra nova. Tá bom? Não sei se você chegou um pouquinho depois, mas no comecinho da live a gente falou justamente sobre isso. Reduzir e tirar. Então, se você perdeu essa parte, essa live ainda vai ficar disponível, tá? Até amanhã dá pra pegar o comecinho. E, gente, estejam em oração também pela minha vida, porque esse é um tema muito complicado. Quando eu começo a falar sobre esse assunto, parece que as coisas começam a dar errado, acontece um monte de coisa. Então eu peço que vocês estejam orando aí pela minha vida e para que eu consiga fazer a diferença na vida de outras pessoas, na vida de outras famílias, tá bom? É muito importante isso, para que eu consiga continuar o meu trabalho aqui. Eu preciso muito das orações de vocês, para que Deus me fortaleça, para que Deus me dê sabedoria e para que Deus me capacite, tá bom? Então eu peço com muito carinho que vocês coloquem aí o meu nome nas orações de vocês. Muito obrigada pelo carinho de todas. Boa noite, um grande beijo e até a próxima, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, viu? Um beijo grande.